Bom, pessoal, tratando aqui de uma das histórias mais conhecidas, né, que é a parábola dos lavradores ímpios, contada pelo nosso Salvador e registrada ali em Mateus 21, do 33 ao 46. Em alguns casos, e esse aqui é um deles, no final da parábola o próprio contexto ou o próprio Messias explica, né, ele interpreta a história contada, né? E aqui também isso aconteceu, então, portanto, indo direto ao ponto, quem está sendo acusado aqui já foi tratado no próprio texto. Então aqui é mais uma retomada, né, para relembrar e um pouquinho das contribuições que eu entendo do porquê que o Messias sempre apontava o dedo sempre para a mesma classe de pessoas, né? Os chamando de raça de víboras, né? O porquê essa hostilidade da parte de alguém que demonstrou amor com todo mundo, né? Até com pessoas flagrantemente pecadoras, tá? E com essa classe ele não aliviou, né? Em outra oportunidade também ele disse que se dirigindo a eles, né, na figura lá atrás dos fariseus, né, dos mestres da lei, mas acontece que tem gente que ainda ele não entende, né, as pessoas não entendem que o Messias não é um ser temporal e, portanto, as coisas que ele tratou, as palavras que ele falou e a própria lei que ele deixou, assim como as vivências que ele teve, como isso aqui, né? E isso aqui foi uma história contada, mas também teve a vivência do debate dele com os fariseus, né? E ademais também as outras coisas que ele viveu, que acabaram acontecendo na vida dele, tudo isso são profecias e não passam. Elas não são temporais. Elas são coisas espirituais. Pegando um exemplo simples, mas eu espero que possa ser entendido, quando a gente tem uma diferença entre a necessidade física, né, os eventos físicos que a nossa capacidade de percepção sensorial pode captar, né, pela visão, pelo olfato, pelo tato, pela audição, pelo paladar, né? E existe a estrutura geral da realidade, da possibilidade universal, vamos dizer assim, que é o que a gente pode entender como verbo, né? Como a palavra do Criador. Foi a palavra do Criador é que lança os alicerces de tudo que foi criado. Mas as coisas criadas, físicas, elas são contingentes, né? Então, ela não precisava existir para validar a lei previamente posta, né? Que seria a palavra do Criador. O que eu quero dizer com isso? Pegando um exemplo simples, quando a gente tem e na matemática isso é abundante, né? Talvez a matemática pode ser encarada como uma das linguagens do Criador, né? Pelo seu grau de exatidão e por ser conceitos perenes, né? Eles atravessam o tempo. Então, quando a gente tem uma simples noção, desde criança que a gente aprende a questão de 2 mais 2 serem 4, né? Tu pegar duas unidades de qualquer coisa que seja, somar, acrescentar a outras duas unidades de qualquer coisa que seja, a gente teria 4 unidades, né? Resultariam em 4 unidades. Essa ideia, a gente não consegue imaginar uma temporalidade nela. A gente não consegue imaginar um início que ela começou a vigorar, até porque também a gente não tem como conceber algum momento na história do mundo, na história da humanidade, em que isso não vigorava, certo? E ela também não tem prazo
para caducar, ela não tem prazo de validade, não tem como chegar em algum momento em que isso não vai ser obsoleto, né? Então isso não vai valer mais, né? Então, na verdade, a simples ideia de 2 mais 2 serem 4, ela é uma ideia eterna. Ela é eterna para trás e ela é eterna para frente. Então ela não é temporal, né? Então a existência de laranjas existirem para que a gente possa pegar duas laranjas, somar a outras duas laranjas e verificar o resultado de que de fato resultam em 4 laranjas, a existência da laranja física ela é dispensável para comprovar essa realidade espiritual, né? Não se precisa existir laranjas nem maçãs, né? E nem cachorros e nem mesas de madeira para que essa ideia espiritual seja validada. Então, a existência física ela é contingente, na verdade, né? Ela não precisaria existir para que as coisas do espírito sejam verdadeiras. Então, por que eu estou trazendo essa ideia? Que quando, e esse aqui seja um dos casos mais claros de que o próprio texto trata isso, né? Textualmente está dito aqui que o Messias estava acusando os fariseus, os religiosos da época. As pessoas não podem continuar interpretando. A gente sabe que dentro das religiões os ensinadores, que são impostores, né? Eles ensinam errado de propósito, né? Para obter vantagens, né? Mas tem algumas pessoas que ainda têm um espírito um pouco mais sincero e ainda estão com esse engano, né? Eles ainda não enxergam isso. Se o Messias, nesse conto aqui, nessa história que ele contou há mais ou menos 2000 anos atrás, ele estava se referindo e ofendendo, certo? E criticando e fazendo mau juízo dos fariseus, tanto é que os fariseus queriam prendê-lo, né? Mas ficaram com medo do povo, porque o povo já tinha estima por quem estava contando história, que é o Messias, né? Admirados da sabedoria dele, da autoridade que ele tinha. Quando ele fez isso aí há 2000 anos, a gente não pode pensar que isso era uma coisa temporal, que ele estava apenas decepcionado ou criticando aquela geração lá de religiosos que era contemporânea a ele, né? A gente não pode pensar assim, certo? Porque ali estava o verbo, né? E o verbo é aquele que põe os alicerces dos 2 mais 2 serem 4, né? O verbo significa isso, certo? E aí é como se 2 mais 2 serem 4 funcionasse só lá 2000 anos atrás, né? Hoje tivesse mudado. Não é assim, certo? Isso significa que todas as coisas que ele deixou, que ele nos ensinou, elas são eternas. Então antes dele já aconteciam e depois dele continuaram a acontecer. A questão é que a gente tem que interpretar espiritualmente hoje de quem esses personagens tratam, né? Onde estão os personagens claramente para quem foi direcionada essa história, tá? Que são os fariseus e os saduceus, os religiosos, os mestres da lei daquele tempo. Onde eles estão hoje? Eles têm que existirem hoje. Eles têm que existirem hoje, certo? Porque os exemplos físicos eles vêm e passam, né? Mas a estrutura da realidade espiritual, que é o que o Messias conta, essa permanece para sempre. Então, ainda hoje nós temos que achar os sacerdotes e os fariseus. Onde eles estão? Né? De quem se trata? Esses acusados aqui no caso dessa história, né? Então, a gente não pode aplicar temporalidade ao Messias, né? O Messias é como 2 mais 2 serem 4, certo? Em qualquer momento da história humana, se uma hora era com laranjas e depois com maçãs e depois com cenouras, né? Essa lei vai se manter.
independente do elemento físico que está a comprovando, mas a lei é eterna e perene. E aqui então, se ele está acusando o que antigamente se chamava de sacerdotes e fariseus, é porque essa acusação ainda é válida. Isso ainda acontece, né? Isso aqui repercutiu ao longo dos séculos, e ainda hoje a gente tem que buscar identificar quem são os sacerdotes e os fariseus acusados pelo próprio Messias aqui nessa história, né? Eles estão aí até hoje, certo? Não cabe, não tem cabimento, não faz sentido a interpretação de que lá 2000 anos atrás tinha lá uma seita, né, um grupo de pessoas religiosas que eram más e que conspiraram contra o Salvador. Não, isso é muito pobre e isso é aplicar uma temporalidade humana naquele que é mais do que um humano, certo? Então, resgatando a história, havia um homem proprietário. Eu também busco deixar essa legenda padrão para facilitar a interpretação das histórias que ele contou, né? Dentro dessas cores aqui, onde a gente tem a figura do Criador, do Messias, de vez em quando aparece a figura de profetas, mas principalmente a figura dos ladrões da herança, os religiosos, né? E também, por vezes, a figura do adversário. O adversário é o anjo rebelde, né? O líder da rebelião, que é apenas adversário nosso, adversário do homem, certo? Adversário das nossas almas. Não adversário do Criador, porque o Criador simplesmente não tem adversário, certo? O próprio adversário nosso, ele também é, de certa forma, um marionete do Criador. Ele obedece o cercado que o Criador impôs e não passa dele, certo? Então havia um homem proprietário, né, proprietário relacionado ao Criador, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou a uns lavradores e ausentou-se daquele país. Uns lavradores, alguns encarregados de lavrar a terra e cuidar dessa vinha, cultivar essa vinha. Tá? Isso que a gente pode chamar de sacerdotes, homens, tá? Quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos. Os servos aqui representam os profetas, né? Os enviados dele. Ele já estava vendo que a coisa não estava boa, então ele enviou homens de confiança dele para ver as contas, né? Para pedir contas a esses que ele tinha deixado, tá? A esses outros aqui, em vermelho, os lavradores. Enviou os servos, então, para receber os seus frutos, né? Esses lavradores, eles apoderaram-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois ainda enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Durante a história de Israel, né, desde o tempo dos juízes, mas depois começando com os profetas, né, como o primeiro sendo Samuel, um por um deles foram contraditos, foram perseguidos, foram rejeitados, né, ignorados pelo povo, e principalmente depois da instituição do templo, né, foram radicalmente enfrentados por esse povo aqui, tá? Da legenda vermelha, certo? O Criador levantava os servos em verde e o pessoal da legenda vermelha perseguia, tá? Inclusive perseguindo, inclusive levando à morte muitos deles, tá? Por último, então, esse proprietário, tá? Ele enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, tá? Legenda vermelha, vendo o filho do Criador, né? O nosso Salvador, disseram entre si: esse é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O Messias foi morto por esses homens, os lavradores. E foi fora da vinha, certo?
Porque se a gente entender que a vinha é a figura alegórica da cidade de Jerusalém, como ideia espiritual da casa do Altíssimo, tá? Onde ele deveria, sendo uma propriedade dele, e onde deveriam ser cultivadas, né, os frutos da vinha, certo? Então, fora da vinha foi exatamente onde o Messias foi dado à morte no madeiro, nos limites externos dessa cidade, Jerusalém. Ah, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que é o mesmo proprietário, certo? Que é o Criador, o que fará aqueles lavradores? Qual é a postura, a atitude do Senhor da vinha, dono da vinha, diante desses lavradores que ele deixou? O que ele vai fazer? Bom, os próprios fariseus pronunciaram a sua própria sentença, né? Eles responderam que fará perecer miseravelmente a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Então o Messias respondeu, né? Nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Pelo Altíssimo foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino, e será dado a um povo que deu seus frutos. Quem cair sobre essa pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E aqui está a explicação geral da parábola, está aqui. Eu não preciso acusar ninguém, está aqui já, né? Para quem que ele estava te direcionando? Os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que o Messias falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto esse o tinha por profeta. Se a gente entender que a vinha é a casa, a figura da casa do Altíssimo, uma propriedade dele, que é Jerusalém, né? E por que Jerusalém? Porque lá ficava o templo. E é no templo que os lavradores trabalhavam e agiam. Templo de pedra, tá, pessoal? Os lavradores eram quem deveriam cultivar a vinha, a fim de que produzisse os frutos. Os frutos da vinha do Altíssimo só podem ser os justos, né? Ou seja, aqueles que produziriam o novo vinho, o vinho da nova aliança, o novo pacto, né? A herança nada mais é do que o reino de justiça, né? Quem é que sob qual colo recairia esse reino de justiça, essa herança? Sobre o herdeiro, certo? Mas eles mataram o herdeiro e ficaram de posse da herança. Então hoje, né, a gente tem que buscar entender quem está de posse, entre aspas, entre muitas aspas, né, do reino de justiça, né? Quem oferece o reino de justiça e se apresenta como intermediador ou interlocutor dele. Quem faz isso hoje? Lá atrás eram os sacerdotes e os fariseus e os mestres da lei. E hoje quem faz? Né? E os edificadores, que sim, tem tudo a ver com o termo maçom, né, que são os construtores, né? O que está referindo à maçonaria? Que toda essa ideia de confiar em templos de pedra e em instituições religiosas, litúrgicas, físicas, controladas por homem, né? Toda essa ideia vem dos construtores, certo? São esses que rejeitaram a pedra angular do verdadeiro templo, que é o corpo do Messias, né? Para blasfemar em termos de um templo de pedra, tá? Os pedreiros, né? É que puseram sua confiança nisso, com a arrogância de que eles, as mãos deles, construiriam habitação para o Altíssimo, né? Da mesma maneira que Davi também pensou. E Davi foi colocado no seu devido lugar pelo profeta Natã. Se vocês lembram bem do que aconteceu lá atrás, né? Então aqui o Messias fez uma acusação direta. Não resta dúvida de que são os lavradores que o matariam e que ficariam de posse de sua herança. São os lavradores que lançaram ele fora de Jerusalém e o mataram. São os lavradores os responsáveis por terem matado os servos do Altíssimo. O Messias disse isso na cara deles em Jerusalém.
quando ele estava dando a carta de divórcio para essa Jerusalém física, né? Ele falou que eles mataram, inclusive, Zacarias, um dos profetas, entre o santuário e o altar. Foram eles que fizeram. Então, onde estão esses lavradores hoje? Eles não podem ter ficado no passado, gente. Porque vocês falarem que essas ideias aqui já caducaram, esses escritos, essa história que ele contou já caducou, é o mesmo que vocês dizerem que 2 mais 4, 2 mais 2 serem 4 já não vale mais. É uma lei que caducou. Não, não pode. Isto veio do Messias. Essa história aqui veio do Messias. Então a temporalidade dela não interessa. Ela na verdade não existe. Ela é eterna para trás e eterna para frente. Certo? A acusação é direta. Eu só não entendo a dificuldade de entender hoje quem são os lavradores que têm matado o Messias, que têm se adonado da vinha. Não é isso? Que estão associados com os que rejeitaram a pedra angular, né? Que deveriam cultivar essa vinha, mas não produzem fruto nenhum. Eles apenas cobiçaram a herança. Onde estão eles, né? Eu penso não ser muito difícil de entender, né? A história está bem clara, tá? Só que é que hoje ainda existe uma resistência em achar que é apenas aquela geração má lá de trás, de 2.000 anos atrás, que fez o que fez. Os filhos deles, ou seja, os que executam espiritualmente as mesmas atitudes, ainda hoje, parecem estarem livres, mas não estão. O Criador visita a iniquidade das más ações até a terceira e a quarta geração, ou seja, os descendentes que executam as mesmas práticas espirituais, eles continuam sendo sondados pelo Criador. É importante as pessoas entenderem isso e sair de dentro do Egito, sair de dentro da Babilônia. Não é onde os lavradores estão? Para que quando o Senhor da vinha vier, né, escapem disso que está prometido que ele vai fazer. Na verdade ele já tem feito, né, porque só que essa segunda parte ele fez, né, arrendar a vinha a outros lavradores que a seu tempo vão lhe entregar os frutos, ele já tem feito, na verdade, né? Mas essa parte aqui de perecer miseravelmente a esses maus ainda não foi feito, gente. Então é tempo de sair, é tempo de fugir, isso ainda dá tempo, tá? De fugir desse destino aqui. Eu acho importante aplicar um entendimento a essa história e todas as outras também que ele contou, né? E entender com seriedade o que está acontecendo aqui.